Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe todos os irmãos, toda a igreja, abençoe toda essa congregação, que o Senhor tem fortalecido cada um de nós. Sou muito grato pela vida de cada um dos irmãos aqui, muito grato pela vida e o esforço de cada um. Estamos todos juntos, na verdade, né? Na guerra, na batalha. Nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos também. Quando você recebe uma vitória, eu fico feliz sem nenhuma demagogia, como se fosse eu. Quando a irmã Cíntia mandou a foto da moto que ela pegou lá na concessionária, parecia que era a minha moto. Como eu fiquei feliz, né? Fico muito feliz de ver a vitória e a Paola dando testemunho aqui. Fiquei muito emocionado porque a gente sabe o quanto que é difícil você pregar a verdade e exigir que a verdade seja cumprida. Principalmente nos dias que a gente está vivendo, onde há tantos lugares que não se importam de falar a verdade, só querem encher a igreja, só querem uma igreja cheia, sem se preocupar se as pessoas vão para o céu ou não vão para o céu. E isso é difícil, irmãos, porque não são todas as pessoas que querem se firmar na verdade. As pessoas, elas, principalmente no nosso país, elas querem sempre achar um jeitinho, uma facilidade. Mas eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Paola, que desde o primeiro momento que nós fomos lá na casa dela, falar com ela e com o Ronils, e essa é uma dos meus defeitos e das minhas qualidades, que eu sou muito direto, eu não faço rodeio. Mas desde a primeira vez, ela entendeu. Esse é como se dissesse, esse é o caminho para ir para o céu, então vou ter que ir por aqui mesmo. E é um caminho árduo. Todos nós estamos aqui, quantos de nós? Eu sou pastor há mais de 15 anos. Quantas pessoas que têm uma estrada aqui de conversão, quantas vezes ficou difícil de caminhar, quantas vezes a gente pensou em parar, e às vezes você acha que é só você, porque às vezes eu e a pastora aqui, a gente está com um semblante sempre muito para cima, que tem que ser assim mesmo, né? Mas nós também já pensamos muitas vezes, porque é o normal do ser humano. Agora, o sobrenatural é quando Deus interfere e diz, não, você vai continuar, porque eu vou te dar vitória. Você vai continuar, porque eu vou te dar vitória. Então, eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que nos guia, está conosco. Louvo a Deus por esse culto nessa noite, em nome de Jesus. Mas vamos ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, que está em Deuteronômio, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler nessa tradução. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. E tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu maná para comer, uma comida que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. E durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam
não ficaram gastas, os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma passagem muito importante para nós entendermos esse caminho do céu. Porque esse texto conta exatamente a trajetória do povo de Israel para entrar na terra prometida, que é o grande paralelo e a grande simbologia da igreja que caminha em direção ao céu. E aqui Moisés está, na verdade, trazendo a memória daquelas pessoas de como Deus os sustentou pelo caminho. Ele faz um lembrete de como eles devem continuar cumprindo os mandamentos, que é o que eu acabei de dizer: pregar a verdade e exigir que essa verdade seja cumprida. Quando eu falo exigir, é exatamente não facilitar o caminho, não facilitar a ideia de que a pessoa não precisa mudar para estar num corpo de Cristo, de pertencer à igreja, batizar e membrar e participar da ceia. Não é uma coisa do homem. A Santa Ceia é uma ordenança divina, foi o Cristo que estabeleceu. Ele disse: olha, se não fizerem isso, vocês não têm parte comigo. E eu fico tão entristecido de pessoas que elas não levam a sério, né? Elas não levam a sério. Vejo irmãos aqui da igreja mesmo, que não tem impedimento nenhum, mas eles não vêm na ceia e não fazem nenhuma questão de falar porque não vieram. Não há uma preocupação. Então só há um entendimento no meu coração: em algum momento essas pessoas deixaram de crer, elas deixaram de acreditar que existe um Deus, que existe um caminho e existe um céu, porque não há outra explicação. É uma exigência divina, é o Cristo que estabeleceu. Não foram apóstolos nem nada, foi Cristo que estabeleceu. Ele falou: olha a nova aliança no meu sangue. Ele faz o ritual lá de lavar os pés, e o Pedro chega a dizer: não, nunca me lavará os pés. Ele fala: se eu não lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Então, observe como isso é sério. O céu não é um parque que a gente compra entrada e entra a hora que quiser. O céu é um lugar santo. E se tem algo que nunca mudou, foi a exigência de ir ao céu. Olha o que o Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém. E quando ele está dizendo ninguém, ele não está falando de novo convertido ou de pastor, ele está falando ninguém. Pode ser o presidente do ministério, pode ser o presidente de uma convenção, ou pode ser quem se converteu agora. A exigência para ver a Deus é se separar do mal. Então ele está dizendo: vocês precisam cumprir os mandamentos para que vocês possam entrar na terra. Vocês não vão entrar na terra de qualquer maneira. E agora Moisés chama a atenção e fala para eles: e se lembrem, no verso 2, lembrem-se que por todo o caminho que vocês andaram, foi Deus, verso 2, foi Deus que guiou vocês pelo deserto. Toda essa trajetória que vocês tiveram, vocês não caíram porque Deus estava lá. O salmista vai dizer: se o Senhor não estivesse do nosso lado, há muito teríamos sido consumidos. É exatamente por isso que você está de pé. É por isso que o diabo não pode te derrubar. É por isso que os inimigos tentam de toda maneira, mas você continua de pé. É por isso que existem ambientes que nós enfrentamos, seja no trabalho, seja em lugares que a gente entra, pessoas que às vezes vão orar por outras pessoas e às vezes não tem um revestimento,
e não sabem o perigo do mundo espiritual e do nada ficam entristecidos, ficam enfermos, ficam carregados. Mas mesmo nesse ambiente, você não sucumbiu, porque Ele estava lá. Ele estava lá. Ele não te abandona. A Bíblia diz: hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos nele. Mas espera aí, nesse dia eu tive um prejuízo, mas foi o dia que Ele fez. Nesse dia me traíram, mas ainda é o dia que Ele fez. Nesse dia deu tudo errado, mas ainda é o dia que Ele fez. Ele está dizendo: eu estou no controle até quando tudo dá errado. Eu estou no controle até quando há um prejuízo. Eu estou no controle até quando você é atacado, ofendido, pisado, rejeitado, abandonado. Quando você sente que vai morrer, eu ainda estou no controle da tua vida, diz o Senhor. Aleluia. Eu estou no controle das coisas. Aleluia. É Ele que te guia pelo deserto. E o que é o deserto, queridos? O deserto é um lugar de prova, como bem disse a missionária Kátia. O deserto é um lugar de prova. E prova só é dado a soldados valentes. Porque, em primeiro lugar, você não precisa ser obreiro para ir para o céu, mas você se dispôs. Isso já é um nível de valentia, missionária adoração. Aí você aceitou um outro cargo na igreja, você dobrou o encargo. É outro nível de valentia, missionária Gleice, porque você assumiu uma outra liderança, assumiu um outro trabalho. Então você assumiu novos inimigos. Sem você perceber, você foi entrando no território inimigo e foi dizendo para ele: eu estou preparado para a guerra, eu estou preparado para a batalha, eu estou preparado para a luta, eu estou preparado. Aí ele veio com o exército dele, ele veio com as decepções, as frustrações, os ataques, as dores, as lutas, as provas. E aí você sentiu em algum momento nesse deserto a fraqueza, irmã Cíntia. Sentiu em algum momento nesse deserto o desejo de parar, a vontade de parar, porque a luta estava pesada. Mas havia uma mão que segurava na tua mão no meio do deserto e sussurrava do teu lado, irmã Eleide, dizia: eu não vou te deixar parar, você não vai parar, você não vai parar, eu vou andar com você nesse deserto, eu vou te mostrar o caminho no deserto, eu vou te ensinar que no deserto eu ainda sustento o homem, no deserto eu ainda sustento a casa, aleluia. Oh, no deserto eu ainda sou Deus que faz milagre, aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa se lembrar, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos nos lembrar de que em todos esses anos Ele nunca falhou, Ele nunca faltou. É exatamente o que Moisés está levando eles a lembrar durante todos esses 40 anos. Nunca faltou o maná. 40 anos e as pessoas se levantavam cedinho para olhar no deserto para ver se o maná estava lá. A gente recebe um benefício que seja do governo, a gente quer provar para ver se não cortou. A gente vai olhar na conta para ver se saiu. A gente trabalha, recebe salário, vai lá e passa o cartão na nossa conta. Será que caiu? Que a gente não tem certeza. Imagine no deserto que você só tem uma palavra da parte de Deus dizendo: eu vou te sustentar nesse deserto. Não tem empresa, não tem salário, não tem
nada fixo, mas tem uma palavra revelada para o teu coração, dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. E as pessoas levantavam e iam no deserto, e o maná estava lá. 40 anos no deserto, 40 anos, e nunca faltou o maná. Mas Deus estabeleceu uma prova dentro do maná. Ele falou: não pode armazenar o maná. Você pode pegar tanto que quiser para comer no dia, não serve para o outro dia. Então todo dia você tem que vir aqui, todo dia você tem que encarar o deserto para pegar o maná. Eu vou mandar o maná, mas é no deserto. Eu vou enviar o mantimento, mas é no deserto. Eu vou enviar o recurso, mas é no deserto. O deserto é o lugar da oração, é o lugar da dependência. No deserto a gente grita, missionária Gleice, ninguém ouve a gente. No deserto a gente sente fome, a gente sente sede. No deserto não tem amigo, a gente descobre que os amigos não são amigos. A gente descobre que a gente só tem conhecido. Quer ver? Faz um teste. Para de ligar para as pessoas para você ver se elas te retornam. Você vai ver como diminui a lista. Tenho 3.000 seguidores no Facebook. Nenhum deles me liga. Não quer dizer nada. Porque no deserto é você e Deus. No deserto é você e Deus. E é por isso que é tão dolorido o deserto. Porque Deus está te ensinando a ser forte. Aleluia. Deus está te ensinando a caminhar sozinho. Deus está te ensinando a caminhar sem nenhum tipo de apoio, sem muleta. Porque tem gente que precisa de muleta para se firmar, precisa de muleta para estar na igreja. E Ele arranca as tuas muletas, arranca as rodinhas, igual o pai fazia, né? Aprendendo a andar de bicicleta, ia lá e arrancava as rodinhas. Mas eu vou cair, não importa, eu vou andar sem rodinha. Aí Deus vai lá e arranca, e você tem que aprender a caminhar sozinho no deserto. Aprende a caminhar sozinho, como a diaconisa Paola teve que encarar quantos cultos, quantas santas ceias, quantas festas, quantas reuniões no deserto. Mas não para, porque deserto não é lugar de sentar, deserto não é lugar de dormir, deserto é lugar de marchar. Deserto é lugar de continuar caminhando. Deserto é lugar de continuar batalhando. Não pare de batalhar, não pare de lutar, não pare. A palavra perseverança, não pare. Você não pode parar. Por quê? Porque a terra prometida está perto de você. Aleluia. Quanto mais você caminha, mais perto da terra você está. Quanto mais você caminha, mais próximo da vitória você está. Ele diz, Ele fez isso para humilhar vocês, ou seja, tornar vocês dependentes. Que o tornar dependente é exatamente isso. É você acreditar todo dia. Não é você acreditar para o mês inteiro. É como a missionária Kátia acabou de falar. Não é um dia no ano. A gente tem que acreditar todo dia. E é lógico que tem momentos na nossa vida que a gente está passando por situações caóticas, mas Ele não falha em nenhum desses dias. O dia está bom, Ele está lá. O dia está mal, Ele está lá também. Deu tudo certo, Ele está lá. Deu tudo errado, Ele está lá do mesmo jeito. Aquele louvor, sabe? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não falha, o Deus que está conosco em todo tempo. Ouça a sua voz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Há pelo menos 365 vezes a expressão não temas. Não temas, 365 vezes, é todos os dias, quando você levanta da cama, irmã Cida, Deus dizendo ao teu coração: não tenha medo. É mais uma vez, Gleice, não tenha medo. É mais uma vez, irmã Cíntia, não tenha medo. É Ele dizendo: é mais um dia que você vai prevalecer, é mais um dia que você vai triunfar, é mais um dia que eu vou te dar vitória. Não tenha medo de encarar esse dia, não tenha medo de enfrentar esse dia, aleluia. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo. A gente é mal ensinado ao longo da nossa vida, e às vezes a gente tem medo de falar das nossas alegrias, das nossas felicidades, porque alguém nos ensinou que se a gente falar alguma coisa vai dar errado. Alguém disse para nós: não fala muito, que senão vai dar errado. Para com isso, filho, para com isso. Está na mão dele, está no poder dele. Todos os dias eu tenho exercitado um bom dia para dar para as pessoas de que o dia vai ser bom, vai ser maravilhoso. Não me interessa o que vai acontecer, interessa o que eu estou profetizando. Eu estou profetizando que vai dar certo, irmã Gleice. Eu estou profetizando que vai dar certo, missionária Doraci. Eu estou profetizando, pastora, que vai dar certo, aleluia. Eu estou profetizando, glória. Eu acredito nesse Deus, oh Deus tremendo, aleluia. Agora, a lição da dependência é exatamente para ver se eu vou aguentar andar com Ele ou não. Que Deus não é um pai que mima o filho. O grande erro das pessoas é quando elas acham que podem manipular a Deus. Elas podem manipular situações, elas podem manipular pessoas, mas elas não podem manipular a Deus. Então Deus tem uma chamada para alguém, e esse alguém tem sempre uma desculpa para não exercer a chamada. Quem de nós tem vida fácil para exercer a chamada? Quem? Quem que pode dizer: a minha é tranquila, hein? De boa. Ninguém. Todos nós temos coisas para renunciar, abrir mão, enfrentar. A gente estava lá final de semana agora em Campo Grande. Praticamente todos estavam pedindo que eu ficasse ali em Campo Grande para ficar para o culto à noite. Mas eu disse: não, eu preciso voltar. Eu preciso estar lá no culto. Eu já preguei igrejas com mais de 500, 600 pessoas. Eu já preguei em congressos enormes. Eu já congreguei igrejas enormes. Não é o número das pessoas que me atrai, é o chamado, é saber onde eu devo estar. É maravilhoso ser aclamado, é maravilhoso, isso envaidece, mexe com o ego. Todo mundo dizendo: não, fica aqui. A gente quer ouvir mais, isso mexe com o ego. Mas e a responsabilidade? E o chamado? Você tem que saber onde é que Deus te chamou, aonde é a tua posição. Então nós viemos para o culto no domingo, e o culto inicia com aquele senhor me pedindo para aceitar Jesus.
Quantos anos que eu não vejo alguém pedir para aceitar Jesus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu me lembro daquele louvor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? O quanto vale uma alma? Então não se valorizam as almas em igrejas opulentas e recheadas, lotadas. Valorizam-se as festas, os movimentos humanos, mas a alma. Jesus pregava para uma multidão ao pé da montanha, mas quando a multidão saía, ele falava com o leproso sozinho, ele e o leproso. Fizeram um jantar para Jesus na casa de Simão. Um jantar, fizeram uma festa para Jesus. E entrou uma prostituta na festa sem ser convidada. Ninguém queria ela lá. Jesus larga aquela festa de lado para dar atenção à pobre prostituta no canto da sala. Olá, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Aleluia! É por isso que você foi chamado, é por isso que Ele te escolheu, é por isso que Ele gera em você o amor pelas almas. É ir aonde ninguém quer ir, é fazer o que ninguém quer fazer, é amar o que ninguém quer amar. Aleluia. Sabe, irmãos, aqui tem um cidadão nessa cidade que eu ia todos os dias na empresa dele. Todos os dias que eu ia lá, ele me dizia assim: o senhor está perdendo tempo com essas poucas pessoas para quem o senhor dá aula. Eu era pastor na Mato Grosso ainda. E quando eu dava a escola bíblica, sempre era um número pouco mesmo. E ele falava: o senhor tem que estar em Campo Grande, igrejas cheias, grandes. Esses dias atrás eu ouvi a mesma palavra, e aí de alguém daqui de dentro, e na hora eu me lembrei como o Senhor me formou para não me seduzir, para não ser seduzido por estas vaidades, para não ser seduzido por esses desejos. Se for a vontade de Deus, glória a Deus, mas se não for, afasta de mim toda e qualquer tentação. Saber aonde você deve estar é o segredo da felicidade, porque só é feliz quem está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Pode-se buscar felicidade no homem, pode-se buscar felicidade na mulher, pode-se buscar felicidade em casamento, no trabalho, na evolução profissional, na satisfação das coisas, mas não as encontrará lá. Só se encontra felicidade no centro da vontade de Deus. Aleluia. No centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu fui pregar esses dias numa outra igreja, uma igreja boa, uma Assembleia de Deus boa, mas eu estava lá e estava cheia a igreja. Foi um culto maravilhoso, mas em todo o tempo que eu estava lá, eu sentia vontade de estar aqui. Sentia vontade de estar aqui no meio da igreja, porque é o lugar que Deus me colocou, é aqui que Ele me plantou. Eu só sinto alegria onde Deus quer que eu esteja. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Então a lição da dependência é quando Deus arranca de nós essas vaidades, esses desejos, que é dolorido, fala a verdade, para nos provar o que está no nosso coração. Aí no verso 3, ele diz: Ele te deixou ter fome. Verso 3, Ele te deixou passar fome. Tem muito crente que não lê Bíblia, é um absurdo. Igrejas que só falam da riqueza, da teologia da prosperidade, não conhecem esse texto, não acreditam nesse texto. Não, porque Deus sempre vai prosperar. Eu sou prova disso, eu vivo disso, eu sei o que é. O Cristiano pegou meu antes e depois, quando eu tinha coisas e quando eu abri mão das coisas. Já tive carro novo, bom, caro. Esse mesmo cidadão falava: o senhor tem carro de rico. Não tenho mais, mas esse carro me leva também para onde eu quero aqui dentro. E se não tem, eu ando ainda. Deus vai nos ensinando a ser forte quando Ele arranca aquilo que a gente pensa que é a nossa força, nos faz aprender a viver sem elas. Ele arranca de nós, anote isso se você puder, Ele arranca de nós as nossas armas, irmão Natalício, para a gente aprender a lutar sem elas. O dia que a gente aprende a lutar sem elas, Ele devolve as nossas armas. Deus arrancou de você e você sente falta dela, mas Deus está te ensinando a caminhar sem elas. Deus está te ensinando a pelejar sem elas. Você não precisa delas, você é mais forte que elas, você é mais poderoso que elas. Elas são acessório, a resistência é você, a resistência é você, aleluia. E quando você entender isso, Deus vai devolver aquilo que foi tirado. Oh, olha que palavra tremenda! Está na hora de Deus trazer de volta aquilo que foi levado, está na hora de Deus devolver aquilo que foi roubado, aquilo que foi levado embora, porque nós entendemos o processo de caminhar sem essas coisas. Às vezes a gente carrega peso desnecessário, responsabilidade desnecessária, problema do A, problema do B, problema do C. Cuide de você, ame a tua própria vida diante de Deus, porque você é um instrumento dele, aleluia. Esteja bem para poder cuidar de outras pessoas também, aleluia. Entenda o processo, que você não é as coisas que você tem, você é mais do que isso, oh, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Porque já é manifesto que nada trouxemos para este mundo e nada haveremos de levar dele. Se temos o que comer, se temos o que beber, estejamos contentes, porque a graça dele nos sustenta, aleluia. Eita, Deus tremendo, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Então ele nos deixa passar os desejos, porque nesse texto, muda para minha versão aí, põe atualizada para mim. Nesse texto ele diz o seguinte: Ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Como assim? Ou deixa ter fome ou sustenta. As duas não dá para ser. A fome que Deus estava falando aqui, ou que Moisés estava falando, era a fome de outras coisas. Lembre-se que no deserto eles desejaram comer carne, mas no deserto não era lugar de comer carne, muito pesada a caminhada. Comer carne ia trazer muitos problemas no deserto. Então Deus envia um maná.
E esse maná era semelhante à semente de coentro com o qual eles faziam bolos. Então era uma comida muito leve, igual uma panqueca de aveia. Já comeu panqueca de aveia? Parece que você não está comendo nada. Mas dali uma meia hora você fica completamente satisfeito. Mas no deserto, imagine comer isso todos os dias. Irmão Natalício, imagine comer isso todos os dias. Você comer uma semana de maná já era terrível. Eles tinham que comer 40 anos. Então houve um momento que eles sentiram saudade da cebola. Quem sente saudade da cebola? Eles sentiram saudade do pepino, do alho. Porque comer a mesma coisa todos os dias, você tem saudade até porque você nunca comeu. E às vezes é assim a nossa vida. A gente tem desejo de coisas diferentes, mas Deus nos estaciona numa estação onde a gente é obrigado a se alimentar daquilo que Ele manda, daquilo que Ele dá. Nem que seja todo dia a mesma coisa. Então eu entendo esse povo. Deus deixa ter fome de desejos, desejo de comer a carne, desejo de outras coisas. Isso eles tiveram fome. Mas o que era necessário para sobreviver nunca faltou. Porque Deus, Ele sabe responder a necessidades, não desejo. Desejo é um processo muito mais íntimo. Ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Para Deus conceder o desejo do teu coração, você tem que agradar a Deus. E não se agrada a Deus fazendo a própria vontade, só se agrada a Deus fazendo a vontade dEle. Meu filho, por exemplo, só tem um, né? Então ele não tem nem noção do que é dividir. Mas se ele tem que fazer alguma coisa lá em casa, limpar, fazer alguma coisa, você tem que ficar pedindo aí um monte de vezes. Todo filho é assim, mais ou menos. Nunca vai receber prêmio por isso. Não vai receber prêmio porque só está fazendo o que foi mandado. Tem muito crente assim, que só faz o que Deus mandou fazer. Várias e várias vezes, irmã Dona assim. E sabe o que é terrível? A pessoa ainda quer barganhar com aquilo que foi mandado fazer. Não, eu faço se o senhor fizer isso. Em algum momento ele achou que Deus é um menino e ele é Deus. Nenhum filho em sã consciência faz isso com a gente. Nenhum. Se a gente manda o filho fazer, ele faz. Ou o Enzo barganha. Você manda o Enzo limpar alguma coisa lá, não, só faço isso se a senhora fizer isso. Não tem esse poder de barganha. Agora Deus está falando e alguém acha que pode barganhar com Deus. E se não pode barganhar, como vai alcançar desejo? Agora imagine o meu sonho. Eu da pastora. A gente sai, vai no centro comprar alguma coisa. Quando volta, irmão Natalício, do nada a cozinha está limpa. A gente entramos na casa errada. Não é a mesma casa. A gente fica tão faceiro que a gente fala, tem que dar um prêmio. Agradou tanto o coração do pai que o pai fala, eu vou ter que dar um prêmio.
eu nem estava podendo, gente, que eu não estou com dinheiro, mas eu vou ter que dar um prêmio, aleluia. Entendeu o processo? Agradar ao Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Deus não é um gênio que pergunta qual é o teu desejo. Não, Deus não é um gênio. Mas se você agradar a Ele, o que tem no teu coração, olha que forte, ó. Olha o que forte, ó. Olha que forte, ó. Se você agradar a Ele, o que há no teu coração, Ele vai responder hoje. Hoje Ele vai conceder o desejo do teu coração. Olha o testemunho da Paola aí. Olha aí. Olha o testemunho da Paola aí. Agrada o coração de Deus. E hoje ela pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Eita glória! Isso é tremendo. Entender a lição de ser sustentado por Deus, de comer o que Ele dá, de viver como Ele quer que viva. Mas existe um propósito. Deus não faz isso porque Ele é sádico. Ele não faz isso porque Ele gosta de te ver sofrer. Ele faz isso para te preparar para o que vem por aí. Existia uma promessa para esse povo: uma terra que manava leite e mel. Sabe que eu recebi uma palavra ontem, recebi uma palavra ontem, que 2025 Deus ia me abençoar poderosamente e mudar a minha vida financeira. Eu recebi essa palavra ontem. E aí hoje de novo, aleluia, porque talvez ontem eu ouvi, emocionei e falou: passou. Sabe por que Deus repete? Para Ele dizer: sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou dizendo para você que eu vou fazer. Sou eu que estou dizendo que vou fazer na tua vida. Sou eu, aleluia. E são pessoas diferentes que nem se falaram, porque quem está dizendo é o mesmo Deus, aleluia. É o mesmo Deus. Então há uma promessa. Há uma promessa, mas eu preciso estar preparado para a promessa. Eu preciso aprender a agradecer. Agradecer quando senta na mesa e vai se alimentar. E às vezes a nossa correria é tanta que a gente não lembra de fazer isso. De dar graças a Deus porque tem um prato de comida na nossa mesa. Dar graças a Deus porque a nossa roupa não se acaba. Verso 4. O nosso calçado não se acaba. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. É Deus dizendo: antes da tua roupa acabar, eu estou enviando roupa nova para você. Antes do teu calçado acabar, eu estou enviando calçado novo para você. Antes de você precisar de um guarda-roupa novo, eu já estou mudando o teu guarda-roupa, aleluia. Eu já estou mudando as tuas vestes, eu estou mudando. Eu não estou deixando faltar nada na tua casa, eu não estou deixando faltar nada no teu celeiro. Pelo contrário, em todo tempo eu estou socorrendo você, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa se lembrar disso. Se lembrar de que Deus está nos preparando para a promessa. Então no verso 5 ele diz: entenda, no coração, que como o homem disciplina o teu filho, assim te disciplina, diz o Senhor Deus. Para você entender, volta para mim no verso 3.
sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. E pão aqui representa coisas. A gente vive num mundo tão capitalista que a gente só adquire coisas. Às vezes eu falo para a pastora que a gente tem que eliminar umas coisas lá. Eliminar, dá mesmo, irmão. Mas dá. E dá dado, sem sentir dor de dar. Faz a limpa lá nos calçados, faz a limpa nas roupas, faz a limpa. Coisas que não precisa, tem dois, fica só com um. Porque senão você não tem as coisas têm você. E aí Deus, Ele vai nos ensinando a dividir, a repartir, a compartilhar, porque nós entendemos que nós não vivemos disso, vivemos da palavra que sai da boca dele, vivemos da palavra que sai da boca de Deus. O que Ele diz é o que vai nos levantar, nos sustentar e nos deixar de pé. É o que Ele diz. Tem noção de quantas pessoas no mundo que tem dinheiro, mas não conseguem tratar a alma? Não tem felicidade. O tanto de artistas que eu vejo que são depressivos, que vivem abaixo de remédio, só dormem porque tomam remédio para dormir, remédio tarja preta, pesado. Não há alegria, não há felicidade, porque não ouvem a voz de Deus. A voz de Deus te encontra no deserto e te cura no deserto. A voz de Deus, ela é capaz de silenciar os medos que dá dentro de você e fica gritando. Sabe o medo que vem na tua mente e fala assim: não vai dar certo, não vai acontecer, não vai funcionar. Aí vem a voz de Deus e cobre todas essas vozes dizendo: continue acreditando, continue crendo. Há uma promessa para a tua vida, uma promessa de uma terra prometida que mana leite e mel. Você suporta o deserto, então eu vou te levar para um lugar aonde você não vai precisar tomar nada emprestado, mas você vai ter para emprestar para muita gente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje eu vou orar por todos vocês. Queria que vocês viessem aqui na frente, porque o Senhor vai mudar realidades aqui nessa noite.